Confidência do Itabirano. Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isto sou triste, orgulhoso, de ferro, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizonte. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Quem te conhece não esquece jamais, ó Minas Gerais. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Este poema Pedra no Caminho, que ficou um tanto conhecido, realmente ele despertou um certo movimento, não digo de indignação, mas de irritação, porque ele era tão simples, era tão barato, por assim dizer, as palavras eram tão poucas, que as pessoas diziam, puxa, mas como é que isso pode ser um poema? Um poema tem que ser complicado, um poema tem que ter adjetivos brilhantes, tem que ter frases inteligentes, tem que ser notas eruditas. E o meu poema não tinha nada, mas exatamente a minha intenção era essa, era fazer um poema com o mínimo de palavras, bem repetido, bem massacrante, bem chato, para explorar as possibilidades da repetição da palavra. Infância. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe, comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada, cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino. Para o berço onde pousou o mosquito. E dava um suspiro, que fundo. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. O poema Infância retrata exatamente esse outro lado de Drummond de Andrade, essa característica drummondiana, né? De ter vindo lá de Itabira, né? De citar esta poesia itabirana, né? Esse lado itabirano, o poema Infância, né? Marca lá nos longes da fazenda, né? Meu pai campeava, né? E minha mãe tomava conta das crianças. E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a história de Robinson Crusoe. Interessante isso, né? A nossa história, a história de cada um, é sem sombra de dúvida mais bonita do que a história de Robinson Crusoe, meu caro Drummond de Andrade, né? Isso é uma característica muito interessante, que nós nos espelhamos nos outros e esquecemos de nós, né? E começamos a falar dos outros e esquecemos de falar de nós. É exatamente esta característica, né, do nosso querido Carlos Drummond de Andrade. Minas. Minas é uma coisa sempre presente, né? Ah, Minas é um retrato na parede, e como dói, como vimos no início do vídeo, né? Exatamente ele declamando Confidência do Itabirano, que na realidade Confidência do Itabirano não pertence a esse livro, né? Mas cabe muito bem para a análise do poeta, para entender a característica do poeta, que
que veio de Itabira, que teve gado, que teve ouro, que teve fazenda, e hoje sou funcionário público. Para ele era muito mais importante ser funcionário público no Rio de Janeiro do que ser fazendeiro em Minas Gerais. Uma vez que ele jamais quis ser exatamente um modernista mineiro, né? Ele queria ser o modernista do mundo, eu e o mundo. Mas é muito interessante, eu e o eu menor. Tá? É interessante isso que nós vamos ainda por discorrer. Muito bem, ótimo, né? Então, o nosso querido poema Infância de Carlos Drummond de Andrade. Em alguma poesia, destaca-se ainda, né, uma característica bastante interessante. De um poema, né, de vários poemas que Drummond declamou e que deixou declamado, gravado, infelizmente, nós não conseguimos encontrar o poema de Sete Faces. Né? O poema de Sete Faces seria muito interessante na voz do próprio Drummond de Andrade. Né? Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, vai ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que era fraco, mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Interessante o poema de Sete Faces, né? Interessante esse poema de Sete Faces. O poeta Gauche, né? O poeta Go, no francês, né? Algo desarrumado, algo desajeitado, né? Isso é muito interessante, algo torto, né? E aí nós vamos encontrar, inclusive, uma série de intertextualidades, que é muito interessante observarmos isso. Né? Chico Buarque de Holanda, por exemplo, faria uma letra de música bastante interessante, né? Que é Até o Fim. E ele fala exatamente, né, desse anjo também, né, um chato de um querubim, disse que eu ia ser errado assim. Né? Muito bem. Adélia Prado diria exatamente, né, quando eu nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, diz que estava destinada a carregar bandeira. Ora, então, exatamente, há muita intertextualidade com esta ideia do Drummond de Andrade. E isso o aluno vestibulando, principalmente, deve observar. Né? E você, leitor, deve também fazer este jogo de ideias que é muito interessante. Né? Quando eu nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Quando nasci veio um anjo safado, o chato de um querubim, que decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Ora, em Poema de Sete Faces, né, o grande poeta de Sete Faces, né, situa-se o poeta conflitado com o mundo. São 7 faces do poeta, né? São 7 estrofes no poema. Né? E ele começa da maneira mais ampla possível até. Né? Ele já começa dando uma cacetada na cabeça do leitor, dando uma cacetada, dando tapas nas nossas caras, como diria exatamente o próprio Drummond de Andrade, né? Que ele falava pouco, mas quando falava também arrebentava, né? É exatamente o que ele dizia, né? Quando eu nasci, um anjo torto. Né? Um anjo torto. É esse eu desencontrado, esse eu desajustado, que ele acha ser desajustado. Né? Esse go, né? Esse poeta, né? Esse anjo torto, né?
que representa as desarmonias, né, entre um poeta e o mundo, né, entre o poeta e o mundo. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. As casas espiam os homens. As casas não espiam os homens, né? É as pessoas que ficam exatamente entre as folhas da janela. Isso era muito comum no interior de então, para observar e fofocar exatamente a vida dos outros, né? Isso era muito característico, né? É muito característico. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O desejo é vermelho, né? Então, exatamente, a tarde fosse azul. Azul, placidez, tranquilidade, né? E ele mesmo que vai dizer em Cidadezinha Qualquer, mais tarde, né? Que vida besta, meu Deus. O traço peculiar de Itabira era o silêncio. O silêncio assim, tranquilo, suave. Havia uma avenida no alto da cidade onde a gente olhava o vale lá embaixo, onde a cidade se desdobrava. Aquilo dava em você uma grande tranquilidade, uma grande paz. Agora, por outro lado, também aquilo era monótono. Então um dia eu olhei para aquilo e disse: eita vida besta, meu Deus. Eita vida besta, meu Deus. Eita vida besta, meu Deus. Ele mesmo, Drummond de Andrade, a dizer isso. Muito bem. O grande poeta passa ainda por outra grande poesia, né? Que é exatamente Quadrilha, que também acabou sendo parodiada, digamos assim, por Chico Buarque de Holanda, né? Numa música muito interessante que fala também sobre quadrilha. E quadrilha, exatamente, tem um significado muito grande, né? Quadrilha, aqueles que se formam em quadrilha para uma determinada coisa. Quadrilha, a dança, né? Quadrilha feita em círculo, né? Onde aquele círculo está fechado, né? Onde a vida é fechada. Isso é muito característico também da poesia de Drummond de Andrade, né? A famosa poesia Quadrilha. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. E a quadrilha. Carlos amava Dora, que amava Pedro, que amava Dano, que amava Filha, que amava Carlos, que amava Dora, que amava toda a quadrilha. Aí nós temos exatamente, dentro desse passeio do nosso querido Drummond de Andrade, outros poemas bastante interessantes. Mas é muito interessante que observemos o indivíduo e o eu retorcido, que é exatamente o poema de Sete Faces, né? Vai, Carlos, vai ser Gauche na vida. Vai, Carlos, foi, Carlos, somos todos, Carlos, Gauches na vida. Não é? Muito bem. Palavra que corresponde esquerdo, né? Que quantifica, né? Exatamente, né? Em sentido figurado, o termo pode significar uma coisa acanhada. E ele era uma pessoa acanhada, ele mesmo falava isso, né? Que ele andava com os braços todos junto ao corpo, né? Uma pessoa acanhadíssima, né? Talvez por ter estudado num colégio interno de religiosos, né? E ele critica essa postura, e daí que ele deixou de gostar de religião, diga-se de passagem, passou a ser um agnóstico dentro desse contexto. Grande Drummond, né? Grande poeta Drummond de Andrade, meu grande amigo poeta Drummond de Andrade, né? E vaticina seu destino, né? O poeta, em alguma poesia, ele vaticina esse destino, né? Principalmente em Poema de Sete Faces. Vai ser torto na vida, vai ser desarrumado, desajeitado na vida, né? E há uma história famosa em que ele, ao ser criticado pelas pessoas, né? Exatamente pelo seu jeito de andar todo duro, né? Não balançando os braços, inclusive, né? E aí ele um dia se irritou e, muito bravo, acabou dando uma banana exatamente para aqueles que o criticavam. Grande Drummond de Andrade, né? O poeta tem umas coisas interessantes, né? Mas é muito interessante observar o indivíduo, um eu todo retorcido que representa todo esse poema, né? De Sete Faces, tá? Muito bem, a família, né? A família que me dei. E aí está o poema Infância, o poema Família, o poema Sesta, né?
que representam exatamente, né, esse presente, né, que ele se deu, né, dentro do contexto da poesia drummondiana, não é mesmo? Dentro da poesia drummondiana, onde você vai encontrar aí, né, uma constante temática de voltar da memória, né, a sua memória familiar, a sua memória interiorana, a sua memória exatamente de Minas Gerais. Né? Mas como dói, né, Drummond? Mas como dói, né? Muito bem, ótimo. E aí exatamente, né, a família que me dei. Né? Então ele diz exatamente o seguinte, né? Ao invés de se referir a uma família como algo que lhe foi atribuído por Deus, mas o poeta coloca então que é a família que me dei, e analisa suas relações pessoais, como o grande poeta, escritor, memorialista Pedro Nava, né? De quem foi amigo durante anos, mais de 60 anos. Né? Muito bem, exatamente a família que me dei está representada no poema Infância, que nós já falamos, no poema Família e no poema Sexta. Né? São poemas significativos dentro do contexto de alguma poesia. Né? Muito bem, você que é leitor, você que está lendo para o vestibular, não pode perder de vista esta análise desses poemas e exatamente se cercar dentro desse contexto da poesia. Né? O conhecimento amoroso, o amar, amaro, né? E aí está em quadrilha, por exemplo, né? Em quero me casar, em sentimental, né? Em toada do amor, né? A grande toada do amor. O jogo da palavra amar, amaro. Isso é muito interessante, que está no título, né? Emprestado, né? Emprestado de um poema do livro Lição de Coisas. O poeta apresenta esse adjetivo, né? Esse amaro, e formando um único contexto, né, de sentimentos recorrentes em alguns dos seus poemas, né, que o livro apresenta. O tema é tratado de boas doses, né, de humor, o amor, né, e principalmente com grande sátira e pitadas de idealismo, como seria exatamente uma visão bastante modernista da primeira fase, né, ou seja, o Drummond justifica exatamente o que foi feito na semana de 22, dentro do período de 30, uma vez que Drummond de Andrade pertence exatamente à segunda fase do modernismo dentro do contexto da literatura brasileira. Né? Então, o poema Quadrilha representa bem isso daí, como já mencionamos, o poema Quadrilha representa bem esse amor, né? E né, ele casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Né? Ou seja, alguém apareceu e rompeu exatamente o círculo da quadrilha. Né? E é muito interessante também que na dança da quadrilha há a troca dos casais. Né? Então nós vimos já o indivíduo, o eu todo retorcido, nós já vimos a família que me dei, o conhecimento amoroso, amar, amaro, e a paisagem e viagem é o número 4 dentro dessa estrutura drummondiana. Né? Um grupo de poesias, né, que faz anotações de suas viagens, né? Retratando a vida, sempre a vida vivida, né? Como diria o grande escritor Machado de Assis, né? Em tempos idos e vividos. Né? Esta vida vivida, a vida passada, a vida mineira, a vida da infância, a vida da fazenda, né? No campear do longe da fazenda. Né? E aí você tem Lanterna Mágica, dentro desse contexto das paisagens e viagens das Minas Gerais, Lanterna Mágica, Europa, França e Bahia. Numa paródia, digamos assim, em questão de título, e até em questão de tema também, né, da obra de Oswald de Andrade, lá do começo do modernismo de 22, né, Europa, França e Bahia. E ele faz exatamente essa trajetória de Europa, França e Bahia, nessa mistura que nós fazemos, né? De Europa, França e Bahia. Ou seja, o que é Brasil? É meio Bahia, é meio França, é meio Europa no sentido geral, lembrando sempre que a França está na Europa. Tá? Ele não é que ele não sabia geografia, isso é exatamente uma ironia dentro do contexto. Tá? Muito bem, aí nós temos a questão de número 5, o item número 5, né? O social e a evolução dos tempos. O social e a grande evolução dos tempos. Então aí nós vamos ter várias coisas, né? Drummond constrói poemas em que contempla a mudança dos tempos.
Ele era um poeta que observava isso, e você vê isso em Claro Enigma, quando ele para tudo para observar as coisas. Você vê isso dentro do começo da sua poesia, desde o começo, melhor dizendo, da sua poesia, que é exatamente essa poesia, né, que fala exatamente dos tempos, né, dos novos tempos, né, e o progresso chegando, né, invadindo a antiga paisagem, né, como em um poema muito interessante chamado A Rua Diferente, ou Os Sobreviventes. Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta Carlos Drummond de Andrade, né? Um poeta de grande versatilidade, de grande verve poética, né? Mas uma coisa é muito interessante de dizer, né? Dentro desse contexto, para terminar este vídeo, um poema chamado Também Já Fui Brasileiro. Eu também já fui brasileiro. Moreno como vocês. Ponteei viola, guiei Ford e aprendi na mesa dos bares que o nacionalismo é uma virtude. Mas há uma hora em que os bares se fecham e todas as virtudes se negam. Eu também já fui poeta. Bastava olhar para a mulher, pensava logo nas estrelas e outros substantivos celestes. Mas eram tantas, o seu tamanho, minha poesia perturbou-se. Eu também já tive meu ritmo. Fazia isso, dizia aquilo. E meus amigos me queriam. Meus inimigos me odiavam. Eu, irônico, deslizava satisfeito por deter meu ritmo. Mas acabei confundindo tudo. Hoje não deslizo mais, não. Não sou irônico mais, não. Não tenho ritmo mais, não. Esse mais não final é bem característico do mineiro, né? Mais não, uai. Drummond de Andrade. O poeta Drummond de Andrade. O grande poeta Carlos Drummond de Andrade, o poeta que sintetiza esse século XX, né? Principalmente a partir de 28, né? A partir de 30. 28 uma data interessante, né? Porque é o lançamento da revista de Antropofagia, onde pela primeira vez saiu exatamente o poema no meio do caminho. 1930, essa consolidação, né, em prosa e verso dos ideais vindos exatamente de 1922. Carlos Drummond de Andrade, o poeta de Itabira. Carlos Drummond de Andrade, o poeta mineiro. Carlos Drummond de Andrade, o poeta de todos nós. A poesia me ensinou um pouco a viver, né? Porque eu acho que através da poesia nós adquirimos um sentido mais generoso do mundo e, ao mesmo tempo, nós sentimos a magia do mundo, a magia do universo. Há 10.000 definições de poesia. Eu não tenho nenhuma própria. Você escolherá a que achar interessante, porque a poesia, por si mesma, é uma explicação do mundo. Agora, a explicação da poesia fica por conta do leitor e da sensibilidade dele.